Ele tem que orar para que os missionários ganhem alma. Ele pode ser tímido. Se ele for muito tímido, é bom que ele procure um psicólogo, porque pode ser uma coisa que não seja espiritual, seja humana. Então ele pode ser tímido, mas ele não pode nunca confessar Cristo. Uma hora ele vai ter que confessar. Não, tu falou que ele não vai confessar, professor. Ele vai confessar. Eu estou falando ali na hora que ele aceitou. Ele vai se batizar. Não, se batizar uma hora. Não, é o que eu estou te dizendo. Na hora pode, não pode ficar muito tempo daquele jeito e nem coração. Peraí. Espera um pouquinho. Gente, se concentra aqui, por favor. Que eu preciso falar com ele. Você não entendeu, querido? A pessoa pode não falar. Na hora ela pode ser tímida. Ela não pode ser tímida a vida inteira. Tá bom? Ela não pode ser tímida a vida inteira. Ela tem que, uma hora, ela tem que se posicionar. Ou você acha que entre aqueles que receberam o batismo do Espírito Santo não tinha gente tímida? Uma hora ele vai precisar se posicionar. Tudo bem? Por que você está fazendo assim para o Você acha que não precisa se posicionar? Não, tem, cara. Precisa, deve. Não, deve. Então tá bom. Porque tem que se posicionar. O próximo. Seja corajoso. Seja corajoso. A minha é mais uma colocação nisso que o senhor está falando. Pastor Emerson, lá da CB de Suzano, ele pegou no domingo esse texto de Romanos 10:10. Aí veio o presbítero, veio o diácono, tudo aceitar Jesus. Aí isso foi no domingo. Quando foi na terça, o evangelista foi pregar. O evangelista contou testemunho. Nasceu no berço evangélico, entrou no grupo das crianças. Você está falando muito rápido, querido, não estou lhe entendendo. O evangelista foi Não, pregar. começa a história outra vez, desculpa. Porque eu preciso entender para eu poder Pastor Emerson Dias, Campo de Suzano, certo. pegou nesse texto no domingo de Romanos 10:10. E aí o que aconteceu? Oi? Ele pregou e aconteceu o quê? Ele pregou nesse texto. Quando ele fez o apelo, veio o diácono, veio o presbítero, veio até um pastor que estava no altar lá, aceitar Jesus, porque nunca confessou Jesus. Quando foi na terça-feira, o evangelista foi pregar lá, o evangelista do ministério foi pregar lá e contou testemunho que nasceu no berço evangélico, foi para o grupo das crianças, adolescentes, mocidade, foi ungido e nunca confessou a Jesus. E ele, na humildade dele, falou: pastor, eu quero aceitar Jesus, vocês oram por mim? A palavra de Deus, você terminou? Posso responder? Terminei. A palavra de Deus, querido, ela constrange. O que ela faz? Ela carinhosamente força a pessoa, ela constrange. O que aconteceu foi que a palavra de Deus os constrangeu. Por algum motivo dentro do coração deles, eles resolveram fazer isso. E é melhor deixar, não se envolva, porque partiu do coração da pessoa. Então deixa lá, porque a palavra de Deus tem esse poder. Eu não vou lembrar o nome do homem. Não vou lembrar o nome do homem, também não precisa. Um determinado pregador veio pregar numa igreja do Brás. Quando ele pregou na igreja do Brás, os meninos que já eram músicos, os adolescentes que já eram músicos, filho de crente, filho de pastor, aceitou Jesus. E teve gente que falou: nossa, que coisa feia, quer dizer que o filho do pastor não era crente. Gente, ser crente é uma experiência pessoal com Deus. Então, por algum motivo, essas pessoas que atenderam o chamado, mesmo já sendo obreiro, sentiram naquele momento uma experiência pessoal com Deus. É melhor não mexer com isso, não criticar, deixa isso como está. Tá bom? Porque é um particular da pessoa que foi lá fazer e Deus. Constrangido pela palavra, o pastor pregou. Toda vez que você prega, você espera uma resposta de quem ouviu. Porque pregação é isso. Eu não prego para não ter resposta. Eu prego para eu, de alguma maneira, responder ao meu apelo, aquilo que eu disse. Eu digo para o povo: gente, vocês precisam se converter. Eu quero ver a vida do povo mudar, eu quero ver o povo se converter. Gente, vocês precisam dar uma oferta melhor, a oferta está baixa. Eu espero que o povo dê uma oferta melhor. Eu espero uma resposta. Então essa foi a resposta
resposta deles à pregação do pastor. Melhor não mexer com isso. Eu sei que vai ter gente que vai criticar. Quer dizer que o cara era presbítero e não era crente ainda. Vai ter gente que vai criticar. Na verdade, eu achei que foi bonito a humildade, porque Graças a Deus que você achou bonito, mas me aguarde. me aguarda no que tem. Me aguarde. E essa humildade de reconhecer a Jesus depois de 40 anos servindo a Deus. Me aguarde e depois me conte. Gente, é gostoso. 10 de cada vez, mas eu só posso responder um. Então vamos lá. Cristiano. Essa colocação que falou o presbítero, pastor, aceitou Jesus lá. Pode isso? Se pode? Pode. Ele não fez? Se ele fez, ele não pode. Ele fez Jesus num ato local, não está endemoniado. Vai ter gente que vai falar, mas o senhor quente. Não, falar, quem tem boca fala o que quer, quem tem ouvido escuta o que não quer. Não, o negócio é entre a pessoa e o papai do céu. O cara fez, não está endemoniado, não correu em cima do naipe, meu filho, deixa esse negócio quietinho. Deixa esse negócio quietinho, porque quem tem boca fala o que quer, quem tem ouvido escuta o que não quer. Então se a pessoa tiver na UTI e não pode falar, está em aparelhos, o missionário vai até ele e fala para ele. Desculpa, eu fui brincar, não ouvi o começo. Começa com Se o missionário vai até um hospital, a pessoa está lá no hospital internada na UTI, a pessoa não pode falar, ela está em aparelhos, mas ou seja, ela está escutando e pode corresponder àquele apelo, certo? Então, pode ser dessa maneira? Ela correspondeu, não respondeu? Se ela levantar o dedo, ou piscar o O olho. missionário sabe, não sabe? Se o missionário sabe e ele disser não, ela realmente se converteu, a palavra dele é clara. Não tinha outra testemunha lá. A palavra do missionário é clara. Não, ela fez um sinal para mim positivo, ela aceitou Jesus. A palavra dele é clara. Uma irmã, eu acho que o pastor Sidney conhece ela, mas eu não vou lembrar o nome, deixa eu falar. Lembrei, irmã Lourdes, uma bem autona da Vila Mara, mãe do Hélio. A irmã Lourdes foi no hospital várias vezes evangelizar um velho budista. E quando ela pregava, o velho budista ele não falava mais senhor de idade budista, um ancião. Vou falar velho budista, tá? Que fica mais fácil do que falar ancião. Toda vez que ela pregava para o ancião budista, corria uma lágrima no olho dela. Ela pensou a palavra dele. Ela pensou a palavra entrando no coração dele e continuou visitando. Aí um dia ele fez sinal para ela, chega perto. Ela chegou perto, ele falou no ouvido dela, eu sou de Buda. Ele estava chorando de raiva dela falar tanto de Jesus. Da raiva que ele tinha. Ele falou para ela, em todas as vezes, ele não aguentava falar alto, ele chamou ela perto para ela ouvir bem. Quando ela encostou perto da boca dele e ouviu, ele falou para ela, eu sou de Buda. Sabe o que ela fez? Ela levou um susto, ela falou para ela assim, eu sou de Jesus, seu atribulado. Ele morreu. Olha, morridinho, defunto do cadáver morto, morreu morridinho. Então, o que é que vale? Quem é que vale? Ela estava dela, ela estava lá, ela viu que não aceitou Jesus. Pelo contrário, ele estava com raiva da pregação dela. Então vale. O que não vale, gente, é a gente querer dizer. Por exemplo, eu tenho um irmão que morreu assassinado. E meu irmão era muito mentiroso. Muito mentiroso. Mas só que ele foi à igreja. O povo gostava dele, porque ele era sorridente, era brincadeira. O senhor conheceu o meu irmão que morreu assassinado. Castelo. Né? O apelido dele, como é que era? Castelo. Tá vendo? Ele conheceu, ele falou o apelido certinho. O meu irmão morreu assassinado. E tem muito crente que gostava dele que fala, eu acho que o seu irmão foi para o céu. Aí começa a me encher a paciência e eu falo, eu acho que não. Acho que não, porque ele era mentiroso. Ele nunca confessou a Cristo diante de ninguém. Porque senão, minha irmã, vamos fechar as igrejas e vamos botar todo mundo no céu.
bom? Vamos botar todo mundo no céu. Para que gastar tanto dinheiro com a obra missionária? Para que as pessoas confessem a Cristo. Né? Então, gente, não fica triste comigo, não. Talvez a titia que te deu o pirulito estava gostoso, mas ela está no mar. Tá bom? Me lembrem. Alô, vocês estão aí ainda ou já foi todo mundo embora? Me lembrem de eu falar com vocês no grupo sobre exclusivismo cristão. Não esqueçam, exclusivismo cristão. Eu vou colocar um texto lá sobre isso, e é para ler. Agora, eu não estou lá na sua casa vendo se você leu ou não, mas eu te digo uma coisa: quem mais lê, mais sabe. É um texto muito importante, muito interessante. Ele foi alvo de trabalho. Nas minhas classes do bacharel em teologia trabalharam em cima disso. O tema é exclusivismo cristão. Vocês precisam saber. Não há necessidade de esperar vocês chegarem num curso médio, num curso bacharel, vocês já podem saber agora. Só que vocês precisam me lembrar. Porque quando vocês me lembram, também vocês me incentivam, porque está demonstrando interesse. Tá bom? Agora deixa eu falar de fazer a vontade de vocês, porque senão eu não dou aula. Vocês perguntam, eu respondo. Perguntam, eu respondo. É gostoso assim, não é? Vamos trocar de lugar. Você senta aí, eu pergunto, vocês respondem? Não? Pode ser você. Olhando para mim? Você é muito corajoso, pode ser você. Eu estou sentando aqui só no ar. A primeira coisa que eu quero perguntar é o número da sandália de Moisés. Nossa. Que número Moisés calçava? Gente, vamos deixar de brincadeira porque o tempo está passando. Vamos lá. Olha lá. Então, Pedro se dirige aos cristãos que vivem em várias partes da Ásia Menor, os quais estão sofrendo rejeição no mundo devido à sua obediência a Cristo. Ele, portanto, relembra que tem uma herança celeste. Então é o seguinte, ele fala, isso é Pedro na sua carta, instruindo os seus leitores. Vocês estão sendo perseguidos, mas só que tem uma coisa, vocês têm uma herança. Apesar da perseguição, vocês têm uma herança. Então vai lá para mim, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 5. 1 Pedro 1, 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último dia, no último tempo. Então é o seguinte, tem uma esperança. O que é não? Eu vi uma cabecinha balançar aí que não. 1 Pedro? 1 Pedro 3. 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 1, do 3 ao 5. O que é não? Eu vi uma cabecinha fazer assim. Tá tudo bem aí, que a cabecinha que fez esse sinal que não? O que é não, Stephanie? Eu vi a senhora fazer com a cabeça que não. Agora ela vai rir, ela não vai contar para nós, Nós não estamos rir. achando aonde que ele estava lendo. Pronto, falei. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. É culpa dele, ele não espera as meninas achar. Perdão. É culpa sua. Aprenda uma coisa, a mulher nunca tem culpa em nada. Embora Adão tentou dar a culpa em ela. Adão falou para Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Mas deu ruim para ele.
Então aprenda uma coisa, a mulher nunca tem culpado, o culpado é o senhor que deu muito rápido. Então, não pode nem a culpa na Minha- é a culpa de Deus. não dá uma olhada, não bota a culpa nela não, a culpa é sua. Entendeu? A culpa sempre é do homem. Até porque quando eu chego nas casas de família, geralmente o homem faz café ruim, entendeu? E minhas irmãs que me dão café, então eu sempre peguei nas irmãs. Então vamos lá. Minha irmã deu para acompanhar 1 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 5. Do 3, deu para acompanhar, minha irmã? Então só eu liga para ele, não, que ele não sabe nada, tá? Então, minha gente, o texto diz que a gente tem uma esperança, apesar de sermos perseguidos, não é? Já que a senhora achou, leia para nós, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardada na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Percebe uma coisa? Esse versículo combina direitinho quando diz, confere para mim quem é que diz. É Paulo que diz, mas confere capítulo e versículo, que as tribulações do tempo presente não são para Não se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Vamos lá, onde que Paulo diz isso? Pergunta para a mulher que ela sabe. Não tenta adivinhar, mas pergunta para a mulher. Ele digita, tem que falar com ela. Eu acho mais fácil de não falar. A mulher não entende, ele é tímido. Claro que me entende. Ele é tímido. Eu sou tímido, Não, não é ele não, pastor João. Conversei. Faz o Pedro, ele é tímido. Vai voltar negócio de tímido de novo? Como que é o negócio aí? 1 Pedro, não. As tribulações do tempo presente não As são. quê? As tribulações, deixa que eu falo, mano. Você não quer falar, deixa que eu falo. As tribulações do tempo presente. Hoje eu não trabalhei com ela. As tribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. É isso mesmo. Coríntios. Romanos. Romanos quanto? 14 ou 28, vai ter que achar, porque Romanos o quê? 14, 8, 14. Vai ter que 14 ou 28, vai ter que achar. Vamos ler devagarinho aqui, vai achar. Romanos 14, o quê? 8, 14. Romanos 8, 14. A partir do 14, né? Vai ler devagarinho. As tribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. Vai lá, que eu só tenho 20 minutos para voltar fogo no mundo. E um segura a Bíblia em 1 Pedro 3, capítulo 1, do 3 ao 5. É o versículo 18. Lê para nós o versículo 18. Diz que quer Romanos, olha lá, fala para nós o que é. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Então leia, por favor. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem está em 1 Pedro, leia de 3, capítulo 1, do 3 ao 5. Bora, minha gente. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. Tá. Pastor Sidney, por gentileza.
O senhor ouviu a leitura dos dois textos, tanto de Pedro quanto de Paulo? Diga para mim a sua opinião, por favor. Os dois estão falando da mesma coisa ou não? Sim. Sim. Do que os dois estão falando? No tempo presente. Do tempo presente e de que mais? Alguém pode Viva a falar? esperança. De quê? A viva a esperança. A viva esperança. Os dois estão falando de esperança, não é isso? Tanto Pedro quanto Paulo estão falando de esperança. Então, nós começamos a construir uma doutrina, que nós já temos dois que falam em esperança. Se a gente começar a achar mais gente falando em esperança, a gente pode dizer que existe a doutrina da esperança. A esperança passa a ser uma doutrina, entendeu? E aí, quando chegar no culto de doutrina, ao invés de a gente ficar falando da roupa das irmãs, a gente fala da doutrina da esperança. Tá bom? Não é melhor, pastor Silvio? Do que falar que a calça comprida da irmã está muito apertada, ou que a saia está muito curta. Porque, gente, eu pensei, eu vou falar, que eu não tenho muito juízo. Quando o obreiro começa a falar muito da roupa das irmãs, é porque ele está vendo bem a roupa delas. Ué, por que não fala da doutrina da esperança? Fica falando da saia das irmãs, do cabelo. Só que ele não fala dos companheiros de púlpito dele que jogam na loteria escondido. Ele só fala das irmãs. E ele também esquece que de vez em quando ele coloca uma camisa e os pelos do peito dele aparecem igual os pelos do peito do Ramos. Ou seja, foi a mulher que só me deu. Só bota a culpa da mulher. Pronto, falou. Eu ia falar pronto, falei, mas foi a bichona. Isso, não pode falar bichona, Jesus. Eu retiro a bichona. Foi João e disse que falou, então o crente não pode falar. Pronto, falei. Não façam isso. Deixa só para mim fazer, porque se eu for em crente, vocês vão me visitar. Tudo bem? Então aí começa a se construir uma doutrina. A doutrina da esperança. É isso que a gente tem que ensinar para o nosso povo. Tem que ensinar o povo a ter esperança. Porque o crente passa a perseguição direta. Quando ele vai ouvir um ensinamento, se faz necessário que o ensinamento puxe a orelha se precisar, mas que também edifique, traga edificação, que edificação traz eu ficar falando sempre daquilo que é externo. Eu falo sempre do corpo, sempre do cabelo, do óculos. Falo que tem umas irmãs que antigamente usavam duas antenas na cabeça porque ela parecia um marciano. Gente, não pode. O que é tão engraçado? Não ri, não. Não é pra rir. É porque eu já sei. Pastor João, deixa eu quieto, pastor João. Deixa eu quieto, senão não começa a falar. Até o computador se revoltou e ficou aqui. Deixa eu dar aula que hoje o negócio Eu tô quietinho, não quero falar nada. Hoje o negócio está bom. Não quero esticar o chiclete, não. Tratar o negócio. Isso. O meu filho que fala essa gíria. Meu filho fala, pai, não estica o chiclete, não. Quando eu começo a querer dar conselho, ele fala, pai, não estica o chiclete, não. Só que quando a coisa fica difícil, ele vai lá no padrinho do profeta e pede para o pai dele dar uma esticadinha no chiclete. Vai, estica o chiclete aí. É sempre assim. Tomara que ele não veja. Mas ele não vê, não. Ele se vê, ele fica quietinho. Né? Então vamos lá. Nós estamos falando da ocasião. Eu não saí da ocasião ainda, porque vocês deram uma ocasião. Eu fiquei preso na ocasião. Vamos lá. Pedro soube das tentações deles e, portanto, refere-se a eles como estrangeiros dispersos. Estrangeiros dispersos, estrangeiros que estão sob tentação, estão espalhados. Por que ele diz disperso? Porque
eles estão espalhados pela Ásia Menor. Alguém pode ler para mim 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Hoje ninguém sai daqui antes de meia-noite, tá? Primeiro, vai lá, 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, estrangeiros dispersos. Lê o versículo 2, por favor. Eleitos, segundo a presidência de Deus. Presciência. Eu disse o quê? Presidência. Então, volta. Eu lembrei Pedro 2, volta de novo. Eleitos. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Esse texto é um perigo. Que esse texto os calvinistas dizem que a pessoa já estava salva só por causa da vontade de Deus. Não, a pessoa não está salva só por causa da vontade de Deus. Deus quer salvar. Mas a pessoa está salva porque ela entrou no barco de Cristo. Tá? Isso é arminianismo. Já que ninguém defende o arminianismo, eu vou defender. O que é a doutrina arminiana? A doutrina arminiana diz que para estar salvo tem que estar dentro do barco de Cristo. Se você pulou do barco, já era. A eleição, segundo a doutrina arminiana, só é eleito quem está no partido de Cristo. Gente, eleição pressupõe partido, sim ou não? Quando você pensa em eleição, você não pensa em partido, em candidato? Pois é, só é eleito quem votar no candidato chamado Cristo, quem tiver no partido dele. Não é igual o calvinista fala, que Deus já elegeu um para ir para o céu e outro para ir para o inferno. Eu não tenho juízo, eu vou contar essa história. Prestem atenção na história, para não ficar bobeando, porque a história você tem que prestar atenção, senão você não entende. 2 meninos roubaram um coquinho no interior. Eles roubaram um coquinho, não é nem roubar, eles pegaram lá. Mas na cabecinha deles é roubar. 50 coquinhos. Eles sabiam que tinha 50, mas menino é menino. Eles pularam o muro do cemitério e foram dividir os coquinhos dentro do cemitério. À noitinha, já estava anoitecendo. E aí os meninos estão assim, um para mim, um para você, um para mim, um para você, um para mim, um para você. Chega uma velhinha e escuta os meninos, um para mim, um para você, um para mim, um para você. Cidade no interior é tudo pertinho, a delegacia, a casa do padre, a igreja, tal, o cemitério ali pertinho, cidade no interior, e a velhinha para perto do cemitério de noite e escuta os meninos. Um para mim, um para você, um para mim, um para você, um para mim, um para você. Aí a velhinha vai e corre na casa do padre e fala: padre, Deus ficou doido. O padre falou: doido é essa velha. Padre, Deus ficou doido. Deus está lá no cemitério dividindo as almas com o diabo. O senhor precisa ir lá, padre, fazer alguma coisa. Ele falou: se eu não for, essa velha não vai deixar eu dormir. Aí o padre foi. O padre foi, parou perto do cemitério e os moleques estavam lá dentro. Um para mim, um para você, um para mim, um para você. O padre falou: rapaz, e agora o que eu falo para essa velha? Acho que vai dar certo, acho que Deus ficou doido mesmo. Está dividindo as almas com o diabo lá dentro do cemitério mesmo. E tá aquela história: um para mim, um para você, um para mim, um para você, um para mim, um para você. Quando chegar no final, o moleque fala para o outro assim: quantos você tem? Eu tenho 24, e você? Eu também tenho 24. Mas aí o que aconteceu? Não era 25 para cada um, mas o moleque falou: é aqueles dois que estão lá fora. Quando eles pularam, o mundo caiu nesse caminho. O padre e a velha estão correndo até hoje. Reza a lenda que eles estão chegando em outro estado, já atravessaram um estado e já estão no outro correndo. Isso, gente, é definição de calvinismo, tá bom? Quando alguém perguntar para vocês o que é calvinismo, vocês contam essa história.
planinho para você, um planinho para você, um planinho para você. Isso é calvinismo, com todo respeito aos calvinistas. Mas é o jeito melhor que eu achei de explicar o calvinismo foi esse. Então, gente, brincadeiras à parte, este versículo que nós acabamos de ler, se nós não entendermos à luz do que Armínio nos explicou, nós vamos acabar concordando com os calvinistas. Quer ver? Ler de novo o mesmo versículo, por favor. Você ainda lembra qual é? 1 Pedro 1, 2. ao 5. Ao 5. Então vai lá. Do 1 ao 5? Não. Do 3 ao 5. Lê o 1 de novo. Lê o 1 de novo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, repete só essa parte aí para mim. Vai lá. Vamos pegar aqui. Eleitos segundo a presença de Deus, né? Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai. Segundo eleitos segundo a presciência de Deus. O que é presciência? É saber antes. Então isso não quer dizer que foi Deus que elegeu um para o céu e outro para o inferno. Quer dizer que Deus sabe antes quem vai aceitar a Cristo e quem não vai. Isso é presciência. Não é igual o calvinista fala, que ele já escolheu um para ir para o céu e outro para ir para o inferno. Não, ele não escolheu, porque ele seria um Deus mau. Ele criou e depois falou, você vai para o céu, você vai para o inferno. Você vai para o céu. Não foi isso que aconteceu, gente. O que aconteceu, o que o texto diz aí, eleitos segundo a presciência de Deus. Como Deus sabe tudo antes, ele já sabe quem vai aceitar a Cristo e vai ser salvo. Mas, por outro lado, ele também não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio. O camarada morre ímpio porque ele quer. Porque Jesus mandou o filho dele aqui para que ninguém morresse ímpio. O cara morre ímpio por opção dele. Entendeu? Não é porque Deus já fez ele para ir para o inferno. Continua. Vai, querido. Aleluia. Em santificação do Espírito, Em santificação do Espírito. para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele vai obedecer. Deus está ciente de que ele vai obedecer e que o sangue de Cristo vai atingi-lo. Aspersão, espirrar. Porque Deus sabe, não porque Deus já fez ele para isso e o outro para chupar manga no caroço. Percebe? Como tem que entender o versículo. Se você é arminiano, você tem que entender o versículo do jeito que eu estou explicando. Agora, se você é calvinista, fique à vontade. Tudo bem? Tudo bem? Nada contra os calvinistas, porque eles são muito importantes na história. Pregadores calvinistas ganharam muitas almas. Só que uma coisa é ganhar alma, outra coisa é a gente falar sobre doutrina, falar sobre interpretação de texto. Eu não estou desrespeitando os calvinistas, eu fiz uma brincadeira aqui.